Uma coisa aqui. Tá. Bom, então eu deixei esse tempinho para a gente resolver esse probleminha de calcular esse ângulo gama aqui, que a gente já sabe que ele vale 39. Não precisa fazer, né, dessa forma, depois que a gente sabe. Né, mas eu estou aqui só para bater nessa tecla de calcular o ângulo entre vetores, né? Ou seja, só mais uma técnica. Só mais uma forma de calcular isso. Se eu tenho esse meu vetor azul, né, que é 1 e 0, né, que é esse ponto aqui, né? Vamos botar aqui esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, meu ponto I, e aqui está meu ponto A. Então, tenho o vetor que vai de I para A, então eu tenho o A menos o I, né? Dessa maneira, eu tenho o A menos o I. E aí o que acontece? Vou ficar com 1 menos 4 trezeavos, né? Ou seja, vai ficar 13 menos 4, vai ficar 9, 13, e menos 36. Tá. Depois disso, vamos para outro vetor. Outro vetor, o vetor vermelho, mesma coisa, né? Ou seja, 4, né? Ou seja, ele vai de I até C, ou seja, vai ficar C menos I. Então, 4 menos 4 trezeavos. Ficou 48 sobre 13, né? Ou seja, menos 36, 13. Esses são os vetores, o vetor azul e o vetor vermelho, o U e o V. A partir do conhecimento desses dois vetores, a gente pode calcular. Nós podemos, então, calcular os ângulos, melhor, calcular o ângulo gama a partir dessa fórmula, né? Que é a fórmula que a gente usa para calcular o ângulo entre vetores. Então, para isso eu preciso calcular o produto escalar, né? O produto escalar entre U e V. Então, o produto escalar entre U e V, tá? Deixa eu apagar isso aqui. 9, 13 vezes 48, 13, mais menos 36, 13 vezes menos 36, 13. Isso aqui, fazendo todas as continhas, né? Deu 1.728 por 169. Esse aqui é o meu produto escalar. Bom, o que mais que eu preciso nessa fórmula? O módulo de U e o módulo de V, né? Bom, aqui eu fiz a divisão, tá? Se a gente olhar para esse valor aqui, eu fiz a divisão. Eu peguei esse número e dividi por esse. Então, eu tive aquilo ali. Eu preciso ainda do módulo de U e do módulo de V. Então, o módulo de U, né? Calculando o módulo de U, eu tenho 2,85. Calculando o módulo de V, eu tenho 461. Substituindo tudo na fórmula, né, eu tenho isso aqui. E aí é calculadora, né, gente? Aí é calculadora. E na hora que a gente faz as continhas, milagrosamente, não é milagrosamente não, né? Aqui não é nenhum milagre, isso aí é dedução matemática, mostra direitinho isso. Isso dá 39 graus, certo? Assim como nós tínhamos feito antes. Não precisaria ter feito isso aqui, eu só fiz isso aqui para nós exercitarmos o cálculo do ângulo entre vetores, tá? Bom, agora ele pede para calcular a área. A área também é simples de calcular pela geometria plana. Como é que eu calculo a área pela geometria plana? Base vezes altura dividido por 2. Tranquilamente. A base é quanto? Né? Então, a minha base é 3. Né? A minha altura? A minha altura é 36 sobre 13, né? Então, 3 vezes 36 sobre 13 dividido por 2. Fazendo as continhas, nós chegamos a 4,15, né? Onde é que saiu esse 108? 3 vezes 36 deu 108, né?
Esse 2 está aqui embaixo, ele passa multiplicando para o inverso, né? 1 sobre 2. Então, tá, feitas as continhas, deu 4,15. Mas como eu quero revisar, né, conceitos da geometria analítica, então, se eu tenho o vetor U, o azul, eu tenho o vetor V, o vermelho, a gente pode calcular essa área a partir de um produto vetorial, né? Então, 1/2 do módulo do produto vetorial de U por V. Então tá. Então, quem é o produto vetorial U por V? Bom, então eu botei o vetor U, botei o vetor V. Então, botei o vetor U, botei o vetor V. Né? Bom, por regra de Laplace, né? Então eu peguei para o I, para o J e para o K. Dessa maneira, o que eu vejo? Que para o I vai ser 0. Para o J vai ser 0. Agora o K não, né? O K ele não vai ser 0, né? Ou seja, aqui vezes é 0. Esse por esse é 0. Já o K não. O K, se eu faço as continhas, eu vou chegar a esses resultados aqui, né? 9 vezes 36, 48 vezes 36, né? Eu vou chegar a esse resultado aqui. Muito bom. Bom, aí alguém vai dizer, mas será que está certo? Vamos adiante. Então, o que eu tenho que fazer? Esse aqui é o meu vetor, né? Meu produto vetorial. Qual é o módulo desse vetor? Bom, o módulo desse vetor aqui, esse número aqui, né? Se eu fizer a raiz quadrada dos quadrados, vai me dar esse valor aqui, né? Não tem mistério. Né? Só para a gente recordar, porque eu sei que tem gente com dúvida. Então, se eu fizer U, como é que eu calculo o módulo de um vetor? U vezes V. Então, é igual a raiz quadrada. Então, quem é o I? Não tem. Quem é o J? Não tem. Agora eu vou fazer o K. Então, 1404 sobre 169 ao quadrado. Né? Toma o quadrado e tira a raiz quadrada, volta para esse valor aqui, né? Então, pois bem. Então tá. Então, minha área vai corresponder ao quê? A 1/2 dessa fração. Bom, fazendo as continhas aqui eu já fui direto para a calculadora, peguei 4,15. Não podia dar valor diferente, né? Tinha que ser o mesmo. Então, poderia ter calculado pela geometria analítica e ficava de boa? Pela fórmula base vezes altura? Poderia, não teria problema nenhum. Tá? Mas aqui eu queria revisar como se faz isso usando produto vetorial, né? Como se faz isso usando a geometria analítica. Porque nem sempre a gente vai ter um triângulo que a gente conhece ele perfeitinho, né? Aqui a gente conhecia a base dele, né? Enfim, conhece a altura. Bom, agora vamos tratar de um assunto bem importante, que é a equação paramétrica da reta. A equação paramétrica, ela é uma descrição bem importante, a gente já vai ver a importância dela para descrever uma reta no espaço bidimensional, mas vamos entender bem ela no espaço bidimensional. Então, se eu tenho no espaço bidimensional, né, uma reta vermelha, e eu vou escolher 2 pontos. Bom, eu escolhi 2 pontos. Então, meu ponto A e meu ponto P. Vamos supor que eu conheça o meu ponto A, mas eu não conheça o ponto P. Então, o ponto A é conhecido. Eu quero, então, descrever essa reta em vermelho, né, por esses 2 pontos. Então, tá. Então, do ponto A para o ponto P, eu tenho um vetor. Vou chamar de vetor diretor. Eu vou representar pela letra D. Então, a reta ela é caracterizada por um vetor diretor. Tá? Assim como o plano é caracterizado por um vetor normal, a reta é caracterizada por um vetor
diretor. E qual é a característica do vetor diretor? O vetor diretor, ele é paralelo à reta. Ou seja, a minha reta, o meu vetor é paralelo ao vetor diretor. Então, a reta é paralela ao vetor diretor. Desta maneira, o que a gente viu lá no grau A? Que para dois vetores serem paralelos, né, a razão entre as componentes deles tem que ser igual, né? Ou seja, o AP de x, né? Vamos ver o seguinte, o meu vetor AP. Meu vetor AP, deixa eu só ver uma coisa. Meu vetor AP. Meu vetor AP, ele tem uma componente em x, né? E ele tem uma componente em y. Então, a componente em x dele, dividido pela componente em x do D, a componente em y do AP, dividido pela componente em y de D, essa razão ela tem que ser igual, né? A gente viu lá no grau A como condição para que dois vetores fossem paralelos. Então, a gente vai dizer o seguinte, vamos chamar essa razão de T. Né? Vou dizer que essa razão, ela é igual a um valor real. Bom, então eu posso dizer o seguinte, em cada um dos casos, né, se eu tirar essa fração, então eu vou dizer que o meu AP de x é igual a T de x. Mas, se eu fizer o contrário, se eu esquecer essa aqui, então eu vou ter o meu AP de y é igual ao dy. Né? Por que isso? Porque dessa maneira eu posso concluir que, se o meu ponto A é conhecido, né, tendo em vista essa relação que vem do fato do meu vetor D ser paralelo à minha reta, então eu vou concluir que o meu vetor AP, ou seja, o meu vetor que vai de A até P, igual a T, né, a constante, vezes o meu vetor D. Dessa maneira, conhecendo o vetor, o ponto A, conhecendo, agora eu tenho um ponto desconhecido, ou seja, é qualquer ponto da reta, qualquer ponto que você tem sobre essa reta, então eu posso, a partir disso, fazer o seguinte, né? AP é P menos A, isolo o P, que é desconhecido, e aí então eu tenho, né, substituindo as coordenadas, eu vou ter a equação paramétrica. Né? O x igual a x0, meu ponto conhecido, mais t vezes dx. Quem são esses elementos aqui? Esses elementos aqui, eles correspondem às componentes do meu vetor diretor. Ou seja, elas correspondem às minhas componentes do vetor diretor. Tá? Então, se você conhece o vetor diretor e você conhece um ponto da reta, você consegue descrever toda a reta, certo? Então, vamos ver como é que funciona isso. Vamos pegar uma reta, né? Vamos pegar essa reta aqui e eu vou ter esse meu vetor sobre a reta, né? Ou seja, vamos pegar meu ponto, chamar. Aqui está meu vetor diretor, né? Foram 6i mais 2j. Tá? Eu peguei esse meu ponto aqui, o 13 e 3, e nós queremos o seguinte. Vamos descrever essa reta a partir do meu vetor diretor, né? E a partir desse ponto aqui. Não vou olhar para esse ponto aqui, depois eu olho para esse ponto. Mas eu vou olhar para esse ponto aqui. Então, se eu for escrever a equação paramétrica dessa reta a partir do vetor diretor e do ponto, eu vou ter o seguinte. Né? Aquilo que eu dizia lá. Aqui eu tenho as componentes do meu vetor diretor.
Tá? 6, 2. Tá? E aqui, então, eu tenho quem? As componentes do meu ponto. 3 para x, 3 para y, né? Vamos agora vamos entender essa equação. A minha equação, meu sistema paramétrico, né? Por exemplo, se o meu t é igual a zero, então, meu t assume valores. Meu t pode ser igual a zero? Pode. Então, se o meu t é igual a zero, nós vamos estar em qual ponto? No ponto 3 e 3. Eu vou estar paradinho aqui, ó, igual a zero. Ou seja, nesse ponto aqui. Se o meu t é igual a 2, onde é que eu vou estar? Vou estar aqui. Igual a zero é aqui, igual a 2 é aqui. Eu posso pensar isso como como tempo, os físicos pensam dessa maneira. Ou seja, a equação paramétrica ela vem para ajudar os físicos a fazer esse tipo de descrição. Ou seja, eu tenho um móvel sobre uma reta, para saber em cada instante onde ela está, eu posso pensar dessa maneira. Então, mas eu também posso pensar esse t como qualquer constante, como qualquer parâmetro, por isso paramétrico, né? Como qualquer parâmetro. Esse parâmetro pode ser negativo? Pode. Bom, onde é que vai estar se o meu t for menos meio? Ele vai estar sobre o eixo das ordenadas, né? Vamos ver aqui. Agora, ele pede para determinar. Ele pede para determinar a declividade da reta e o ângulo com o eixo das abscissas. Como é que a gente vai fazer isso? Ora, os ângulos, o ângulo do vetor D com o eixo das abscissas, né, vai ser o mesmo ângulo que a reta vai fazer com o eixo das abscissas, porque afinal de contas, tanto o vetor D quanto a reta, eles são paralelos, né? Então, eu posso fazer uma triangulação. Nessa triangulação, o que acontece? O meu A é a tangente, né? O A é a tangente. Como eu sei que esse vetor, que essa reta é paralela ao vetor, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Então eu sei aqui eu tenho meu dy e aqui eu tenho meu dx. O meu ângulo alfa, o meu A, a minha declividade vai ser quanto? Vai ser o dy sobre o dx. Então, portanto, essa minha declividade vai ser 1/3. A declividade dessa reta aqui é 1/3. Ou seja, o ângulo alfa é dy dx, o arco tangente de 1/3, corresponde a 18 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, que é de 18 graus, e esse ângulo aqui também é de 18 graus, né? Então, é só transpor aquilo que a gente já tem falado em outros momentos. Tá, vamos fazer um exercício. Eu tenho uma equação, uma reta. Essa reta é dada de forma paramétrica, né? Ou seja, a equação paramétrica da reta. É uma equação bidimensional. Por que eu sei que ela é bidimensional? Porque ela não tem um termo em Z. Já vai falar disso. E primeira coisa que ele pede, qual é o vetor diretor? Bom, o vetor diretor é bem simples. O vetor diretor é menos I mais 2J. Tá? Não tem conta nenhuma fazer isso, né? A gente só olhou aqui. Ou seja, I porque está com X, J porque está com Y. Sem mistério. Tá. Agora, determine a equação reduzida. O que é a equação reduzida? Falou a equação reduzida, o aluno tem que saber y igual a x mais b. Né? Y igual a x mais b. Então, essa é a minha equação reduzida. Né? Não precisava nem ter escrito isso que está ali. A minha equação reduzida é y igual a x mais b.
Dessa maneira, vai ser o A, dy dx. 2 sobre menos 1. E isso vai ser menos 2. Só para recordar que aqui eu já apaguei, né? Deveria ter trazido. Meu vetor de diretor é menos i mais 2j. Menos i mais 2j. Então, o dy é 2 e o dx é menos 1. Então, meu a é menos 2. Então, daqui eu sei que o y é igual a menos 2x mais b. Agora eu vou pegar um ponto. Que ponto eu vou pegar da reta? Bom, você tem essa informação aqui. Esse que eu acabei de circular é um ponto da reta. O 2 e o 3 é um ponto da reta. Então, quando for dada a equação reduzida, você tem um ponto da reta, que é quando o meu t é igual a zero. Quando t é igual a zero, o x é 2 e o y é 3. Então, tem um ponto. Então, como eu tenho um ponto da reta, eu substituo aqui, né, no que eu já tenho feito, conhecendo que o meu a é menos 2. Portanto, o meu b é 7. Portanto, a minha equação reduzida da reta é y igual a menos 2x mais 7. Então, a gente vê, a reta ela pode ser representada por uma equação paramétrica. A minha reta ela pode ser representada por uma equação reduzida. As duas representações, as duas formas, né, estão representando a mesma coisa, tá, gente? A mesma coisa. Tá? Então tá. Vamos ver mais o que ele pede. E por fim, ele pede aqui o ângulo formado pela reta com eixo das abscissas. Bom, para isso, a gente já sabe que o meu A é menos 2, então, para calcular esse ângulo, muito simples, né? O meu A, meu alfa é menos 2, arco tangente menos 2, igual a menos 63 graus. Portanto, o alfa é 117, né? Então, se ele deu menos 63, eu somo 180, né? Quando o meu arco tangente me gera um número negativo, vou ter que somar 180. E eu encontro, então, isso aqui. Isso aqui é resultado de calculadora, viu, gente? Porque tem certas coisas que a calculadora é limitada. Mesmo se eu pegar, abrir o Silab aqui, eu vou ter que programar isso. Bom, antes de eu passar para cá, eu acho que tem um ponto importante aqui que eu não falei, é o seguinte. A representação geométrica dessa reta, né? Eu vou desenhar essa reta aqui. Né? Eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. Como é que eu faço essa reta? Vamos pegar outra cor. Bom, olhando para a curva, ela corta o eixo Y em 7. Né? Ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Por que eu sei que ela é decrescente? Por causa do sinal negativo, né? Ou seja, pelo sinal negativo eu sei que ela é decrescente. Onde é que ela corta? No eixo X. Onde é que ela corta no eixo X? Bom, saber onde ela corta no eixo X, eu sei que 0 é igual a menos 2x mais 7. Ou seja, 2x igual a 7. Portanto, x é igual a 7, que divide 2. Né? Ou seja, ela corta aqui em 7, que divide 2. Então, a minha reta é essa aqui. Tá? 7 que divide 2 corresponde a 3,5, né? Então, se você fizer isso bem direitinho num papel milimetrado, sabe que se você entrar com o 3 aqui, ou melhor, se você entrar com o 2, né? Se eu entrar com o 2, eu vou ter que sair com 3, né? Esse pontinho aqui, né? 2 para x, 3 para y. Que corresponde ao meu t igual a 0. Tá? Então,
Essa aqui é a reta que essas duas equações descrevem, ou seja, as duas equações descrevem a mesma coisa, né? Bom, a equação paramétrica, ela tem uma função importante, que é a descrição, uma descrição, né, da reta no espaço tridimensional. Porque no espaço tridimensional, eu não tenho equação reduzida. Eu não tenho equação reduzida no espaço tridimensional. Só vou ter equação paramétrica. Tá? Então, para eu escrever uma reta no espaço, vou precisar da descrição paramétrica ou vetorial. Vocês também vão encontrar por aí como equação vetorial da reta. Então, a característica é a mesma, gente. Ela vai ser descrita para o meu vetor diretor. Ou seja, quais são as componentes do meu vetor diretor? O A, o B e o C. Então, o A, B e o C. Este aqui é o meu vetor diretor, que é paralelo à minha reta. Então, isso aqui é o que tem que ficar bem claro na reta. O que caracteriza a reta é o vetor diretor. Então tá. Então, a equação vetorial no espaço. Eu tenho um ponto e eu tenho um vetor. Né? Ele pede a equação paramétrica da reta que passa pelo ponto A. E tem como vetor diretor. Então, é muito simples, né, gente? É isso aqui. X é igual a 2 mais t, y é 3 menos 2t e z é menos 4 mais 3t. Eu peguei o meu vetor, né, aqui, meu vetor, para cá, e meu ponto, 2, 3 e menos 4. Está feita a equação vetorial ou paramétrica da minha reta no espaço tridimensional. Tudo aquilo que a gente viu ali para a reta bidimensional é representado aqui na reta tridimensional. Agora, dado o ponto A e o vetor V, pede-se encontrar o ponto B e C de R, ou seja, da reta R, de parâmetros t igual a 1/4 e t igual a 1. Bom, o meu ponto B corresponde ao t igual a 1/4. Se o t é igual a 1/4, eu simplesmente substituo, né, no lugar do t. Então, 2 mais 1/4, 3 menos 2 vezes 1/4, t igual a 4, menos 4 mais 3 vezes 1/4. Essa continha. O meu ponto B, né, professor? Meu ponto B, vou arrumar isso aqui. Meu ponto B. Fui mudar e acabei apagando tudo, né? Meu ponto B. Meu ponto B. Agora sim. O meu ponto B é 9/4, que é isso aqui, né? 8 mais 1, 9. Aqui vai ficar menos 5, vai ficar 5 meios. E aqui vai ficar 13/4. Tá. Se eu venho para cá, t igual a 1, o meu ponto C, tá? Aqui. O meu ponto C, né? 2 mais 1, 3 menos 2 e menos 4, mais 3. Aí. O ponto C e o ponto B, eles estão sobre a reta R, né? Esse meu ponto B corresponde ao t 1/4 e o meu ponto C corresponde ao t igual a 1. Sem mistério, gente. Isso aqui é muito simples.
Agora ele pede o seguinte, escreva a equação da reta que passa pelo ponto G, que é paralela a R. Ou seja, S é paralela a R. Né? Ou seja, elas são paralelas. Se as duas são paralelas, o que eu posso concluir? Né? R, então, o vetor diretor de R também é vetor diretor de S, ou seja, as duas retas. Então, o R e eu tenho S. E o meu vetor D é paralelo a R, então o meu vetor D, se o meu vetor D é paralelo a R, o meu vetor D também é paralelo a S. Então, o vetor diretor de R também é vetor diretor de S. O que acontece? Eu pego a minha reta R. Aqui é minha reta R. Quem é o vetor diretor de R? I menos 2J mais 3K. Está escrito aqui, né? Então, vai ser a minha reta S. Bom, a minha reta S vai ser a mesma formulação. Só que aqui o meu vetor diretor vai ficar 1, menos 2 e 3. Eu copiei daqui, né? 1, menos 2 e 3. E vai ser x0, y0 e z0. X0, y0 e z0 correspondem a um ponto da reta S. Bom, qual ponto eu conheço da reta S? O ponto G, né? Que é 5, 2 e menos 4. Simples assim, gente. Sem mistério. E por fim, escreva a equação da reta P que passa pelo ponto A e é paralela ao eixo das ordenadas. Então é o seguinte, a minha reta P é paralela às ordenadas. Quem é o eixo das ordenadas? O eixo das ordenadas é o eixo Y. Qual é o vetor que descreve o eixo Y? É o vetor J, ou seja, D é paralelo a J, ou melhor, o D pode ser o J. O meu ponto A pertence a essa reta. Então, na verdade, aqui tem uma situação que eu tenho que corrigir. Meu D é paralelo? Não, meu D é igual ao J. Né? O D é igual ao J. Então, a minha reta P é paralela ao eixo OY, ou seja, o meu eixo Y. Portanto, o meu D é igual ao meu vetor diretor, ou seja, esse aqui é meu vetor diretor, pode ser o J. Bom, se a gente for olhar para cá, nessa representação, aqui está meu eixo Y. Então, o meu vetor, a minha reta, ela é uma reta paralela ao eixo Y. Vamos supor que ela seja essa aqui. Ó, ela é paralela ao eixo Y. Então, o meu vetor diretor é o meu vetor J. Né? Aqui, então, a minha reta e o vetor diretor. Bom, de onde é que eu sei esses números aqui, 2, menos 13, menos 4? Eles correspondem a quem? Ao ponto. O ponto que já foi dito para nós que pertence à reta P. Então, 2, 3 menos 4. Ah, e cadê os outros T's? Né? Ora, é 0T, porque o meu vetor diretor é só o J, mais 0T, né? Ou seja, eu não preciso carregar 0T, porque 0 vezes qualquer coisa é 0, né, gente? Às vezes tem gente que fica carregando 0 vezes T, 0 vezes X em prova. Só para gastar tinta de caneta. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que a gente... Deixa eu ver... Não, tem bastante coisa. Esse aqui, eu achei que eu já estava acabando a apresentação. Bom, mas isso aqui é um exercício que eu deixei, inclusive, acho que na pré-aula de vocês, né? Nem vi a pré-aula. Como é que vocês foram lá na pré-aula em relação a essa questão aqui? Como é que eu vou determinar os ângulos que vocês devem estar se perguntando? Tá, e a declividade? Como é que eu calculo declividade agora?
A declividade, no espaço tridimensional, ela vai ser medida pelo ângulo que a reta faz com os eixos coordenados. Tá? Então, eu tenho 3 eixos, eu vou medir essa declividade a partir do ângulo que ela faz com os eixos. Então, o que nós sabemos sobre os ângulos com os eixos? Bom, esse aqui é meu vetor diretor. Né? Então, se a reta é paralela ao vetor, os ângulos que o vetor faz com os eixos é o ângulo que a reta faz com os eixos. Ou seja, tudo que acontece com o vetor diretor ocorre, tudo que acontece com o vetor diretor ocorre com a reta. Os ângulos que o vetor faz com os eixos é o ângulo que a reta faz com os eixos. E como é que eu calculo o ângulo que a reta faz com os eixos? Muito simples. Né? O ângulo que a reta faz com os eixos, né? Ele é calculado dessa maneira aqui. Né? Isso não é novidade nenhuma. Né? Antes que vocês já arranquem os cabelos, batam com a cabeça no computador, isso não é novidade nenhuma para vocês. Lembram quando a gente falou de ângulos diretores no grau A? Pois é. Eu disse para vocês que a disciplina, por mais que eu não queira que o assunto seja cumulativo, por mais que eu não queira que assuntos cumulativos, mas o assunto é cumulativo, né? Ou seja, não é a vontade do professor acumular, mas é porque o assunto é acumulativo. A gente tem que saber as coisas que a gente já viu antes. Não pode jogar fora. Bom, como é que eu calculo o alfa? Quem é o alfa? O alfa, né, era quem? É o ângulo que o vetor faz com o eixo das abscissas. Quem é o beta? O ângulo que o vetor faz com o eixo das coordenadas. Quem é o gama? É o ângulo que o vetor faz com o eixo das cotas. Ou seja, esse aqui é o das abscissas, esse aqui é das ordenadas, esse aqui é o das cotas. Certo? Então, a gente consegue 3 ângulos. Certo? Enfim. Nós estamos acabando a nossa segunda live e eu vou deixar isso aqui de exercício para vocês. Né? Volta depois das 9h15 e até lá vocês calculem o alfa, o beta e o gama. Assim como eu acho que vocês fizeram no exercício pré-aula, né? No exercício pré-aula vocês tinham algo parecido com isso, certo? Então, nós voltamos às 9h15, né? Aqui já vai fazer os exercícios. Voltamos às 9h15, daqui a 5 minutinhos a gente retorna e aí então vocês tentem resolver esse exercício aqui. Tá? É o alfa.